Sabe aquele apartamento novinho entregue pela construtora? Então, é o caso desse aqui. Aqui a gente optou por não trocar os revestimentos, a gente trocou as bancadas, fez a marcenaria, fez iluminação, alguns pontos de elétrica e ele ficou uma graça. Vou mostrar agora para vocês. Então, aqui, ó, é a entrada do apartamento. Logo aqui na esquerda, a gente tem uma portinha que era um lavabo e a gente transformou ele numa despensa. Vou mostrar para vocês. Ó. Então lá a gente fez algumas prateleiras abertas. Lá em cima a gente tem uma báscula e aqui a gente tem um armário comprido, sem divisórias internas, ó, para poder já estar aqui guardado, ó. Roupa de passar, tábua de passar, varal, vassouras. Então, o aspirador de pó, tudo isso pode ficar guardado nesse armário aqui. Então, ficou um espaço super útil, né, de armazenamento. Logo em seguida, a gente projetou essa prateleirinha aqui de apoio. Aqui ainda tá faltando um quadro, mas ela é de apoio para a chegada, que a gente tem esse corredor comprido aqui inicialmente. Então, né, para deixar uma chave, alguma coisa assim. E lá do outro lado a gente tem um cabideiro para pendurar uma bolsa, né, na chegada do apartamento. Aqui, essa prateleira, a cliente ficou com medo desse tamanho aqui, se ela quiser passar uma coisa muito grande, esse tamanho ficar reduzido. Então, ela nos pediu para fazer uma prateleira que fosse retrátil. Então, essa prateleira, ela tem, deixa para vocês, ó, essa mão francesa aqui, tá vendo? Que ela tem uma alcinha, e quando você aperta ela, ó, ela desmonta e libera o espaço de passagem, tá vendo? E aí, para voltar, é só puxar de volta. Pronto, fixou. E aí a gente, então, chega na sala, né? Como eu falei com vocês, todos os revestimentos foram mantidos, então esse piso laminado foi entregue, a gente só trocou os rodapés por um rodapé branquinho. Aqui, a gente tem o local da mesa de jantar. E lá a gente fez um banco alemão. E aqui a gente fez um buffet. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês internamente. Tem uma prateleira interna e aonde em cima do banco, em cima do banco alemão, a gente tem duas gavetas. E esse banco alemão, a gente desenhou esse estofado, né, bipartido aqui atrás, com assento, e ele também, ele abre, ele é um baú, tá? Então ele tem abertura aqui, tem que tirar os assentos para abrir ele. Aqui é a nossa mesa de jantar, com o nosso pendente e as cadeirinhas verdes. Continuando na sala, essa sala ela era integrada assim com a cozinha. E a gente fez esse alongamento aqui com a própria marcenaria para a gente poder ganhar um sofá um pouco maior e colocar mesinhas laterais aqui. E também do outro lado para a gente ganhar mais espaço de armazenamento. Já mostro para vocês. Esse lado aqui a gente tem o sofá, o rack, a televisão e uma prateleira superior que a gente colocou uma luzinha lá em cima, tá vendo? Que é uma luz indireta, é uma luz super gostosa pra gente assistir uma televisão. E aqui a gente tem esse sofá amarelão, que lindo, olha como ficou linda essa visualização lá pra cozinha, né? Na cozinha, o que acontece? Todo esse revestimento branquinho foi o que foi entregue pela construtora. A gente só trocou a bancada e fez a marcenaria. Então, a bancada a gente optou por fazer num granito siena e virou essa bancada nesse frontão. Tá vendo que ele tá por cima do revestimento existente. Então, virou nesse frontão e aqui vai entrar a geladeira, então vai esconder, né, essa diferença de cores aqui. E aí a gente tem gavetas, portas, a gente tem essa torneira aqui, que ela tem água gelada, né? Água quente ali atrás. E aqui desse lado, ela tem o filtro. Tá vendo que ela tem duas saídas aqui, ó?
Pode observar que a da água comum, ela sai na saída da frente. E a água filtrada, ela sai na saída de trás. Então, elas não se misturam, essas águas. Tem 2 tubinhos aqui dentro e elas não se misturam. E aí, internamente, o filtro fica aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O filtro, ó. A gente encaixa o filtro lá por baixo da bancada. Além disso, aqui nessa pia, a gente também tem um dispenser de detergente embutido. Isso aqui, gente, é super legal, porque não fica aquele caixa de detergente aqui e é super fácil de encher, tá? É só abrir e encher ele, não é difícil. E aí aqui a gente tem o cooktop, o forno e aqui a gente fez um tanque esculpido na própria pedra. Por que a gente fez um tanque esculpido na própria pedra? O lugar do tanque era aqui na frente desse shaft, onde em cima a gente tem um aquecedor de água. Então, se a gente fosse muito para frente, avançasse, colocasse um tanque normal, a gente teria que avançar. E aí, avançando, a gente exprimiria mais ainda esse espaço aqui, que já é pequeno. Então, a gente optou por fazer um tanque esculpido, que é menorzinho, e manter a bancada toda na mesma linearidade, para dar essa sensação de continuidade. Lá, a cliente vai colocar uma máquina de lavar roupa que abre por cima. Então, a gente não continuou com esse tampão até lá no final. Mas acima a gente conseguiu ganhar armários. Aqui, a gente também sempre faz esse armarinho para esconder o aquecedor. A gente não pôde fazer esse armário muito comprido. Tá vendo onde vem o ponto dele? É muito baixo. Como a gente não ia trocar revestimento, não ia mexer nessa tubulação, a gente não fez esse armário escondendo tudo isso por conta dos pontos que já eram baixos e a gente não ia modificar no projeto. Aqui em cima do cooktop, a gente tem um depurador, tá? Ele funciona, esse é slim, ele funciona, você abre ele e aí você liga. Deixa eu ver onde a gente liga. Aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo escutar. Aí, ó. Tá? E aí fecha, ele desliga, tá? E a gente optou por um depurador, porque aqui também o prédio não tem saída de coifa, né? Pra gente ter uma coifa, a gente tem que ter uma saída para fora do prédio, aqui não tem. E aí esse slim, ele fica, a caixa fica interna e a gente tem que sempre prever, mesmo que não tenha saída para fora, a gente tem que prever uma saída para algum lugar, porque ele vai criando ar aqui dentro. Se a gente deixar sem a saída, essa porta aqui, ela vai ficar assim, ó, batendo. Então, a gente deixou a saída aqui, ó, nessa lateral, tá vendo esse tubo? Tá saindo naquela lateral aqui, junto com o armarinho do aquecedor, que é ventilado. Então, a gente não tem esse problema de bater as portas. Em cima, a gente continua com armários, né? E ali, a gente tem uma báscula em cima da geladeira. Aí, desse outro lado, você lembra que eu falei com vocês que a gente estendeu isso aqui? Então, desse outro lado, a gente fez um nicho para colocar o micro-ondas. Então, a gente puxou uma tomada aqui nessa lateral. Aí, a gente tem portas aqui embaixo também. E mais portas aqui. E aí, quem tá aqui tem a visão toda da sala, né? Essa puxada aqui de marcenaria, ela não atrapalha a visibilidade da sala. Lá, a gente tem os quartos. Ela usou para fazer escritório, os dois têm banheiro. Um ela usou para fazer escritório, o outro é o dormitório. Agora, esse aqui, que é o dormitório, vou mostrar para vocês. Então, aqui, logo na entrada, a gente tem os cabides ali, mas eu vou mostrar primeiro para vocês o banheiro, que é aqui na esquerda. Ó. O banheiro que eu falei, a gente não trocou os revestimentos, a gente só trocou bancada. Então, a bancada era uma cuba embutida, a gente optou por uma cuba de apoio. Então, a gente fez esse fronte um pouquinho mais alto, para poder esconder aonde a outra cuba estava encaixada, né? Que ela era mais alta porque a cuba era embutida. E aí a gente trocou por essa pedra, que é um mármore branco Paraná, linda, linda, maravilhosa. E a cuba em cima, os metais que foram entregues à construtora. Embaixo a gente fez um armarinho e em cima a gente fez aquele armário tipo farmacinha, né? Que a gente chama.
que é aquele armário espelhado que é pouco profundo, ele tem uma profundidade curta, e aí, ó, aí tem a abertura e as prateleiras internas. Ó, esse, e aí ainda tem esse aqui também abre, tá vendo? E aí a gente sempre pagina esse armário superior de modo que quando a gente está em frente à torneira, não fique uma linha aqui no meio, que isso aqui fique inteiro. Então, tá vendo? Se eu paginasse de modo que a linha ficasse no meio, como fica a imagem cortada, não fica legal? Então você consegue se ver bem legal aqui de frente. E lá a gente fez esse box, né? E a gente não tinha uma pedra box aqui no piso, só que a gente não queria tirar, porque como a gente ia mandar os revestimentos, podia estragar a impermeabilização, então a gente fez uma capinha com a mesma pedra da bancada, cobrindo essa pedra box. Lá dentro do box, ela pediu pra gente uma barra de apoio, a gente tem ali, e em cima a gente fez uma prateleirinha. Por quê? Por causa disso também, a gente não ia trocar os revestimentos, e também essa parede aqui, no caso, o manual do consultor indica que não pode ser quebrada, porque essa parede ela é toda preenchida, porque ela é divisória com o vizinho, então ela não pode ser quebrada, feita nisso. Então a gente fez só uma prateleirinha de apoio, e o banheiro ficou assim. A gente colocou também as outras barras que ela pediu, e ficou assim, o vaso é o que o construtor entregou. Assim. E aí a gente vem para o quarto. Então, o quarto a gente tem os ganchos aqui também de apoio. Aqui a gente tem uma cômoda que a gente fez todos os armários dos quartos, né? Que na verdade o outro é escritório, eles têm essa bordinha aqui. E aí a gente tem essa cômoda que tem 3 gavetas, mais 3 gavetões e mais essa portinha daqui. Em cima a gente tem a televisão, uma prateleira de apoio com uma iluminação também superior para também gerar aquela luz indireta boa de assistir filmes. E aqui a gente tem o guarda-roupa. Sei, gente, o guarda-roupa é pequenininho? É pequenininho, mas tem mais guarda-roupa no escritório, tá? Não fiquem preocupados, vocês vão ver. E aí, ó, a gente tem gavetas. Esse interno de armário é conforme a cliente pede. A gente faz um desenho propondo a distribuição, mostra, apresenta e o cliente fala pra gente se tá bom, se quer mais gaveta. Então, gavetas, cabideiro e lá a gente tem prateleiras. Ó, prateleiras. E toda essa marcenaria nesse verdinho. E ele tem o puxador feito na própria marcenaria, tá vendo? O puxador cava. Então lá a gente tem a persiana. A cliente, ela é muito alérgica, então ela pediu pra gente não colocar cortina de tecido. Então a gente fez a persiana. E aqui embaixo a gente tem 2 camas, sendo que essa cama aqui tem um gavetão grande. Deixa eu vocês. Tá vendo? E a outra cama tem 2 gavetas menores. Tá vendo? E aqui, pra gente não criar dois criados mudos pequenininhos, 2 cabeceiras pequenininhas, a gente fez uma cabeceira linear, que vai de ponta a ponta. Isso traz sensação maior, né, de amplitude. Então essa cabeceira ela é única, né, as 2 pessoas vão usar, ela tem uma cabeceira de madeira ali atrás, que tem uma iluminação ali por trás. A gente colocou um papel de parede que a gente fez especialmente para esse projeto. Ele foi trocado as cores para poder combinar melhor com o quarto. E tem essa iluminação aqui, ó, que é um perfilzinho de LED que entra aqui, tá vendo? E à frente dessa cabeceira, a gente tem uma cabeceira estofada para melhor conforto. E do lado, a gente sempre tem acionamento e a gente sempre deixa tomadinhas também, né? Uma para cada uma. E ali na lateral tem uma arandela que pode ser usada por cada pessoa. Então aqui a gente tem uma opção de foco e a opção de uma luz indireta. Então a pessoa pode, né, optar por deixar só o foco, só a luz indireta para si, e do outro lado a mesma coisa. E a cabeceira, o que a gente fez de solução?
A gente pensou, vamos fazer uma mesinha de cabeceira que sirva para as duas, cada gaveta para uma. Então, a pessoa que está deitada aqui, a cava é desse lado. Então, essa primeira gaveta é dessa pessoa que está na esquerda. Essa pessoa que está deitada na direita, a cava é no lado da direita. Então, essa segunda gaveta é da pessoa da direita. Foi assim que a gente pensou nesse quarto. Agora vamos para o escritório. Agora entrando aqui no escritório. Então, ela tem uma vista linda aqui, ó, para a Baía de Guanabara. Lá no fundo, ó. Vocês estão vendo? Lá é ponte, ó, aí é Niterói. Então, a gente aproveitou essa vista para colocar a mesa de trabalho, para ela poder sentar aqui e ficar apreciando a vista também, né? Que é bem mais gostoso do que a gente ficar de cara para a parede. Fora isso, essa iluminação que vem da janela frontal é muito legal quando a gente vai fazer reunião online, porque é uma iluminação que favorece para a gente poder fazer essas reuniões. Então, aqui a gente tem a bancada de trabalho dela. Aqui a gente fez gavetas. E vocês veem que não tem tomada aqui em cima. Todas as tomadas estão embutidas na própria marcenaria. Então, aqui são as tomadas que ela vai usar para impressora e a gente deixou uma extra. Então, ela coloca aqui na impressora, deixa a fiação aqui e o fiozinho sai por aqui e a impressora fica aqui sem aquele monte de fio aqui em cima. Aqui desse lado, ó, a gente tem mais tomadas e aqui a gente também tem um interruptor para ligar esse perfil que a gente colocou nessa prateleira superior aqui. Então, ajuda nessa iluminação dessa bancada. Além disso, a gente também colocou um abajur aqui do lado. Ó, como vocês podem ver, um abajur para também apoio de ligar e desligar. E aí a gente tem um passa-furo. Esse passa-furo, ele vem aqui para baixo, onde a gente faz essas portinhas, tá vendo? É umas portinhas que eu chamo de área técnica, né? Porque aqueles fios, tudo que fica pendurado. Então, por exemplo, se você tem um laptop que fica aqui sempre, você pode deixar a bateria aqui dentro e passar lá pelo passa-fio só o cabinho e ligar no laptop, sem ficar aquele monte de fio aqui em cima. Então, o que acontece aqui embaixo, ó, a gente vai ter tomadas, tá vendo? Para poder fazer essa ligação. E fica tudo escondidinho, bem bonitinho, organizado, né? Tem essa seção que tá sempre arrumadinho. Do lado daqui, a gente tem o complemento do guarda-roupa. Lembra que lá o guarda-roupa era pequenininho. Aqui a gente ainda tem mais 4 portas de guarda-roupa. Aqui a gente tem um banheiro desse quarto. E aqui a gente tem uma cômoda muito parecida com a outra cômoda lá do quarto, né? Só que essa aqui tem 2 gavetas menores e 3 gavetas maiores. E aqui a gente tem um espaço que vai entrar um sofá-cama. Acima a gente fez uma prateleira de apoio para livros, que foi uma solicitação da cliente. E aqui a gente tem o banheiro que eu vou mostrar para vocês. Então, o banheiro ele segue o mesmo padrão do outro banheiro, que é a gente só trocou a bancada pelo mesmo tipo de mármore, colocou a cuba de apoio, usou os metais da construtora, só que aqui em cima, nesse armário superior, a gente não podia colocar mais uma portinha aqui, porque o único lugar que a gente tinha para pendurar o toalheiro de rosto era aqui nessa lateral. Se eu colocasse essa portinha ia bater nesse toalheiro. Então a gente preferiu fazer nichos nessa lateral e aqui sim portinhas. Lá dentro do box também a gente seguiu o mesmo padrão, que são as prateleirinhas com a barra de apoio que ela solicitou pra gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e deixe seu comentário aqui que eu sempre respondo. Até o próximo vídeo.